Olá, eu sou João Lugero, Relações com Investidores da Six Capital, e hoje mais um episódio do Six Cash. Tenho a oportunidade de entrevistar um querido amigo, Pedro Lobo, sócio do Grupo Braga. O Grupo Braga é um dos principais grupos do norte do país, responsáveis pela marca da BMW, Yamaha, Chevrolet e Royal Enfield. Pedro, muito obrigado por ter aceitado o meu convite, prazer enorme estar aqui com você. Muito obrigado, João, por ter me convidado. Vai ser um prazer muito grande compartilhar aí um dos momentos mais importantes aí do grupo com seus podcasters. É muito importante ressaltar, a ideia é a gente conversar um pouco sobre sucessão familiar patrimonial. O Grupo Braga, que é um dos grupos mais tradicionais do Amazonas, né, tem uma história maravilhosa. E o Pedro está à frente hoje, né, desse processo de sucessão familiar e patrimonial. Então, antes de a gente contar um pouquinho da história do grupo, né, o DNA, um pouco desses processos, dessas mudanças, como está sendo para você estar à frente dessa consolidação, né? Hoje você está à frente do Family Office, mas quais têm sido os principais aprendizados, as dificuldades, como você tem enxergado todo esse momento aí da empresa e do núcleo familiar, da família Braga como um todo? João, no mínimo desafiador. Eu acho que eu entrei no grupo de uma forma diferente. Eu entrei lá durante a pandemia, então você sabe que Manaus teve uma incidência do Covid muito forte. E nesse momento eu acho que a G2, né, a segunda geração, achou que alguém poderia faltar e pediu para eu fazer a parte de revisão da nossa governança. Então, como é que estava essa governança familiar? Esse processo começou a ser feito lá em 2012 e já faziam mais ou menos 8 anos, né? Então foi pedido para que eu revisse tudo com a advogada aqui em São Paulo. Imagino que tenha sido pouco simples, né? Na verdade não foi muito complicado, porque a estrutura em si ela já estava feita, mas você pensa que de 2012 até 2020, 2021, muita coisa aconteceu. Eram quase 10 anos, então pessoas nasceram, pessoas faleceram, novas gerações surgindo. Eu estava prestes a... Na verdade, eu tinha acabado de virar pai. Então, assim, o meu filho tinha nascido, que já é uma outra geração. Meu primo tinha outra filha já, agora tem outra. Então, assim, a gente estava num processo de rever testamentos e todas essas partes mais burocráticas. Então, desde lá, está sendo um aprendizado um atrás do outro. E cada dia é um aprendizado novo. E hoje vocês estão na terceira geração, né? A geração mais nova. Como tem sido essa mudança de mentalidade, né? Uma família super tradicional. Acho que seria muito importante contar um pouco da história. Parece que começou com seu avô, né? Uma das pessoas super influentes do estado do Amazonas, do norte do país como um todo, né? Família Braga extremamente consolidada. Como que tem sido tudo isso? De onde que veio essa trajetória de vocês? Vou contar um pouquinho do começo. Não sou ultra especialista na história do grupo, mas eu vou contar um pocket assim da história. Meu avô, na verdade, nasceu no Pará. Ele tinha mais 6 irmãos, eram 7 irmãos. E aí os pais dele acabaram cuidando de mais 7 pessoas. Então eram 14 no total. 7 irmãos do mesmo pai e da mesma mãe e 7 irmãos de criação. E meu avô, nessa história toda, é uma infância muito pobre. Eles falam até que eles tinham um chinelo, né, para todo mundo. Então era assim, cada dia da semana um usava. Era uma realidade bem complicada. Ele estudou... Que ano, mais ou menos? Isso eu não consigo te precisar. Meu avô faleceu em 2015, acho, ou 2014, agora eu já nem me recordo, com 96 anos. Então já faz muito tempo. Faz bastante tempo. E ele estudou até a 5ª série e foi, quando ele chegou na juventude dele, ele resolveu ir para o Amazonas para buscar novas oportunidades. E aí ele trabalhou com tudo. Ele comprava vitrola e vendia, inclusive a história, um outro grupo muito forte lá de Manaus, que é o Grupo Azevedo. O seu Azevedo era mais novo que ele, e ele chamou o seu Azevedo, acho que, se eu não me engano, pagou aqueles cursos de correspondência para o seu Azevedo, para ele consertar as vitrolas que ele vendia. Que hoje é um dos grandes empresários, né? Se não for o maior varejista, né? Junto com o Grupo Bemol, lá do norte do país. Um grupo super forte, super consolidado.
E o seu Azevedo, até o final da vida, eles foram muito amigos. Então, assim, ele teve isso, teve representação da Gessilever, que na época era Gessilever, hoje Unilever para os mais novos. Colgate-Palmolive, cara, fez de tudo. Aí, até que teve uma concessionária, Santos, né? Mini Silvio Santos. Vendeu o título de capitalização, né? Não deveria ser do baú, mas ele vendeu. E chegou a ter uma concessionária da Studebaker. Eu acho que essa foi a primeira marca assim, que ele teve. Studebaker eu acho que hoje nem existe mais, pelo menos não aqui. E aí, conforme ele ia fazendo um negócio e tentando consolidar aquele negócio, ele puxava um irmão lá do Pará para ajudar ele. Nessa história, uma bela época, estava ele, o Ernesto Braga e o Carlos Braga. Eles tinham um negócio chamado Braga e Companhia, que na época da ditadura, onde estavam abrindo várias estradas, desenvolvendo aquela região, eles acabaram tendo máquinas que eles alugavam, era um negócio voltado para essa expansão da Amazônia. Inclusive, seu avô, ele foi senador, né? Ele foi deputado. Ele foi deputado estadual, depois ele foi senador. Ele era suplente de senador e aí ele acabou sendo senador. E aí tem algumas curiosidades, acabou fazendo um discurso na ONU, nem falava inglês direito, mas ele era assim, aquele cara super curioso. Então... não é tanto que hoje é um dos mais respeitados, né, do Amazonas, abriu precursores das rodovias, né, dos grandes projetos de exploração, que naquela época falar de Manaus, falar de Amazônia era, acho que, um ponto de interrogação. Você tinha, acho que até uma história, né, muito extrativista, e esse processo de consolidação do polo tecnológico, comercial, industrial, acho que era muito novo ainda. Ele sempre tinha um amor muito grande pela questão da Amazônia inteira. Então esse discurso que eu falei da ONU era voltado sobre a água. Então isso, eu acho que foi em 70 e... Não foi em 70 e pouco, foi mais. Mas ele já falava que que iria faltar água, que a gente tinha que se preocupar com a água, e que a gente até brincava, né? Que a gente fala assim, não pode brindar com água, né? Tem que brindar com vinho. Ele fala, não, tem que brindar com água porque a água vai faltar. Então ele dava essa importância para as coisas da Amazônia em si. E ele a gente como negócio transitou bastante em várias vertentes, vamos dizer assim, do Amazonas e inclusive da parte da Zona Franca. A gente chegou a ter uma Magazã, né, que chamava na época, que era aquelas lojas, na época que a Zona Franca, década de 70, 80, que se importava muito, né? A única parte aberta do Brasil era lá a Zona Franca de Manaus, então só as coisas importadas só tinham lá. Então não sei se o escoamento era de lá. Eu não sei se você chegou a ver isso, porque eu acho que você é mais novo. Mas a gente chegava no aeroporto, o pessoal tinha televisão, tal, era uma loucura. Então ele trabalhava com essa parte de importação, a gente sempre teve isso. Mas, como a gente está falando de empresa familiar, ele foi a geração 1, então fundou essa parte do Magazã, e aí, isso já contando como Grupo Braga, como a gente conta hoje, a gente fala que tem 82 anos, mais ou menos, 81, 82 anos, que a gente pega desde as primeiras empresas que ele fundou com os irmãos. Mas se você for pegar o nosso negócio hoje mais antigo, que ainda existe, que é a Chevrolet, deve ter uns 64, 65 anos, que já é bastante, é uma concessionária. Muito. Então, assim, por muito tempo a gente teve essa concessionária da Chevrolet e esse Magazã que chamava Lojas Populares. E era isso. E como toda empresa familiar, a gente tem algumas coisas que várias pessoas vão reconhecer, né? A geração do fundador, ela pouco se preocupa com essa estruturação, ainda mais nessa época. Então, o fundador, geralmente, ele está muito preocupado em criar um negócio e expandir o negócio. Consolidar e expandir o negócio. Mas criar e consolidar. A geração subsequente, que no caso é a G2, que são a geração da minha mãe, dos meus tios, estão mais preocupados em expandir aquele negócio e terminar aquela consolidação. Então, quando você pensa em G3, aí eu já acho que tem que ter uma visão mais de diversificação. Também, de diversificação, de legado, de perenidade.
Aí eu acho que a estruturação, essa parte de governança, ela sempre entra no leite G2, vai assim, no meio para o final da parte da G2 com a G3. Agora é a sua responsabilidade, né? Grande responsabilidade conseguir pensar a longo prazo, ainda mais com a mudança do consumidor, questões, né, de transição energética que vai impactar bastante, né, o mercado automobilístico, questões da reforma tributária na Zona Franca de Manaus, né? Muito se fala sobre a questão do fim da Zona Franca, mas certamente se a Zona Franca acabar, acabou o estado do Amazonas, o norte do país vai sofrer bastante, né, com a questão de produtos, comércio, impacto econômico. E aí, para a gente poder chegar nessa questão da sucessão, conta um pouquinho da sua história. Como é que você chegou, no final das contas, agora nesse processo? Você que já foi cantor, né, teve várias mudanças de vida. Como que foi para você e até que ponto que foi sua virada de chave para de fato assim, poxa, agora deixa eu olhar aqui, voltar os olhos para a família, né, para o grupo. Se foi uma iniciativa sua, foi uma iniciativa da família? Conta um pouquinho para gente. Essas histórias, elas são sempre boas, né? Às vezes a gente fala, poxa, mas vocês não estão falando de negócio? Mas família e negócio são, principalmente numa empresa familiar, são coisas que não tem começo e não tem fim, né? Também, né? Tá tudo ali. Eu costumo ter uma frase que é assim, né? Se você não está trabalhando numa empresa familiar, você está fundando uma. Isso sem considerar grandes multinacionais, tal, que às vezes são empresas familiares também. E a minha história, na verdade, eu fugi sempre do grupo. Então o grupo está lá no norte, lá em Manaus, eu vim para São Paulo com 14 anos, e a minha intenção era ficar completamente fora das operações do grupo. E consegui até recentemente. Então eu me formei em administração, aí fui estagiar na Accenture, e aí um belo dia eu resolvi que eu era cantor e compositor desde os 12 anos, mais ou menos, e aí eu resolvi seguir esse sonho. Passei 7 anos na música, isso tornando a história um pouco mais curta, passei 7 anos na música. Aí as pessoas falam, mas você teve sucesso, como é que foi isso? Sucesso é uma coisa relativa, ainda mais quando você está falando de uma carreira artística. Então eu tive, para quem saiu daquele dia lá, daquele projeto da Telefônica, entrou no carro e não sabia nem qual era o próximo passo, né? Você brincou da folha em branco, que a gente estava falando antes, né? Eu classifico a minha vida como sempre uma folha em branco. Isso me ajudou muito, porque nesse dia eu me lembro, eu vou pedir demissão aqui para cantar. Mas o que é isso? Qual o primeiro passo? Quem pode me ajudar? Disso, né? Como viver disso? Dá para viver disso? Quem são as pessoas que estão ali naquele processo? Quem são... para quem que eu vou ter que... Quem vai ser meu sponsor nesse processo? Padrinho, né? Então assim... Um mercado tão difícil, tão concorrido, né? Com poucas oportunidades, gente do mundo inteiro, muitas vezes tem anos-luz na frente, né? Uma criança com 3 anos começou já e imagino como deve ter sido bem desafiador para você. Muito. E aí, mas olhando isso hoje, daqui para trás, engenheiro de obra pronta é ótimo, né? Mas eu olho que isso daí moldou um pouco a minha forma de raciocinar. Porque do mesmo jeito que eu quis estruturar aquela carreira, e bem ou mal, consegui estruturar aquilo, e 7 anos depois saí daquilo, falei, agora o que eu vou fazer? E aí caí numa gravadora, numa produtora também, poxa, trazendo novas ideias. Depois fui para uma startup, depois, enfim, fiz uma empresa minha de consultoria em design de serviço. Aí fui fazer um design de uma empresa, acabei sendo contratado pela empresa. E aí no final, para deixar a história um pouco mais curta, a gente tinha uma empresa de treinamento e estava trabalhando com grandes empresas como Itaú, Latam, Beijing, Netshoes, e a gente trabalhava em treinamento mais da parte de performance, de equipes, criando uma metodologia nova, e aí veio a pandemia. E com a pandemia, treinamento foi tudo pro vinagre. Então a minha ideia já era fazer uma parte mais digital, então eu já estava me preparando, criando um negócio próprio meu, até fora dessa empresa, para levar tudo pro digital. Eu te contei nos bastidores aqui um pouco de como é engraçado a nossa vida, né? A gente faz planos,
Os planos servem para Deus dar a risada da gente, né? Porque lá em 2019, meu filho estava nascendo, ia nascer, eu falei, cara, em 2023 eu quero sair do Brasil. Então eu quero passar todos os meus negócios para online. A minha esposa tem uma carreira multinacional, então para ela seria uma movimentação relativamente fácil. E aí entrou o Covid em 2020. E aí, mudança de planos. Manaus, todo mundo achando que ia morrer, então vamos rever essa sucessão. Quando eu vi, eu estava dentro do escritório de advocacia e aí, cara, começando a entender muita coisa sobre acordo de sócios, sobre testamento, sobre casamento. A gente até estava conversando hoje com um amigo. No final das contas, é um casamento, né? Trabalhar com família, questão de sucessão patrimonial, familiar, corporativa. É um casamento, né? Você está comprando briga, você está comprando acordo, você está comprando perenidade, né? Crescimento dos negócios, e é um bolo difícil de você conseguir separar, né? E você está comprando histórico. Eu entrei há 4 anos aí no grupo, mas não importa, né? Na hora que eu entrei já tinha um histórico absurdo desses 82 anos aí, e você entra já naquele... E com as mudanças, tentando manter o DNA vivo, né, com um mundo completamente diferente, pós-pandemia. É muito difícil, porque assim, eu acho que assim, para uma geração nova, ainda mais eu que passei tanto tempo fora, inclusive geograficamente fora de Manaus, eu tenho outra visão, outro pensamento, eu penso mais em diversificação. Então hoje o grupo está muito concentrado na parte de 2 e 4 rodas. A gente tem um pedaço em real estate também, numa patrimonial, mas não é o core do grupo. E se você perguntar para qualquer pessoa da minha família, vai falar que é sempre a concessionária, que é aquela coisa que está dentro, sabe? É o DNA do grupo, é carro e moto. E aí você chega lá e fala assim, gente, eu acho que a gente precisa diversificar os investimentos, então não só em moeda local, mas em outras moedas. A gente precisa diversificar geograficamente de alguma forma, pode ser até na moeda, mas hoje a gente está geograficamente em Manaus. Então a gente vê que um grupo não é bom estar geograficamente só num local. É legal você ter outras operações, e fora num local que é o Amazonas. O Amazonas, a gente brinca, né? Mas é verdade, a gente tem o transit time, né? Que é o tempo entre o carro sair da fábrica e chegar na nossa concessionária. Se você considerar a BMW, é o maior do Brasil. Então é uma média de 22, 23 dias, podendo chegar a 30 dias. Então você imagina você ter uma operação que a fábrica liberou um carro no dia 8, você já não vai conseguir vender aquele carro nesse mês. Então, para você explicar para uma fábrica que ela não pode te dar um objetivo de venda daquele mês, porque você não vai conseguir cumprir, porque o carro não vai chegar. E isso eu acho que para a BMW demorou uns 10 anos para entender. Aí, falando em outra questão também, usando a BMW, a gente tem uma tabela diferente, porque a gente tem um preço diferente, a gente tem um modelo de venda diferente, a gente está dentro de uma zona franca. Incidência de tributos diferente. E você conhece lá o estado, você sabe como é que é. Uma das coisas que para mim foi novidade. A Zona Franca de Manaus, você tem Manaus e você tem Iranduba, que está uma ponte de Manaus. Iranduba não é da Zona Franca de Manaus. Aí você tem Presidente Figueiredo, que está, sei lá, não sei, 200, 300 quilômetros de Manaus, faz parte da Zona Franca de Manaus. Então, você operar com aquilo... Então a gente tem um departamento fiscal dentro para analisar só grupo, isso. Só essa parte. Então, assim, é um risco fiscal também. Então você falou da Zona Franca, eu também acho que não pode acabar, porque senão o Estado acaba. Então, assim, e fora isso a gente está com aquele risco do setor também. Então é uma nova... na classe de ativo, né, no segmento. Então Sim. vocês também têm olhado diversificação em outras classes de ativo, não só o imobiliário, acredito. Sim, e aí é aquilo que a gente estava falando, né, voltando no ponto, como você convence uma geração anterior à sua
de que está na hora de diversificar. Então, um papo que tem que ser tido todo dia, mas, assim, várias vezes a gente escuta, poxa, mas até hoje foi assim, deu certo. Super certo. Eu sou daquele que, se deu super certo, levanta a mão para o céu e pensa como diversifica daqui para frente, porque a chance de talvez tenha um teto, né? Tem um teto. Então, assim, são essas dificuldades que a gente tem às vezes. E não dizendo que eu tô certo, que tô errado, eu acho que, assim, é um tipo de discussão que todo grupo precisa ter. Eu acredito que até nesse processo de uma reeducação financeira, no final das contas, né, de mentalidade, de comportamento, mas eu acho que você já espera que, se houver um movimento, será um movimento pequeno. Ele deve ser, eu acho que, algo mais gradativo, da terceira geração para frente, né, para os seus filhos, seus netos, seus bisnetos. Essa visão que você tem? Cara, hoje a gente tá... É legal você tocar no assunto, e a gente está exatamente conversando entre a G2 e entre a G3, o que a gente quer daqui para frente. Uma coisa que a gente ainda não tem resposta. A gente quer continuar sendo sócio? Até quando? Porque, se você for ver a família em si, ela tem dois ramos que tem já pessoas na G4, outro ramo que não tem pessoas na G4. Então, assim... Então não estão todos no mesmo momento. Não estão todos no mesmo momento, e não necessariamente isso quer dizer que as pessoas, por exemplo, o meu primo mais velho não tem hoje filhos. Casado, tal, tem uma enteada, mas não tem o filho dele. E aí é uma coisa que a gente conversa entre a gente, quais são as visões que a gente tem para o futuro. Quer dizer, o meu primo mais novo tem 2 filhas. Então, assim, não necessariamente eles estão em momentos de vida diferentes, porque um, se eu não me engano, tem 47, outro tem 29, então são momentos completamente diferentes, mas, ao mesmo tempo, momentos de paternidade completamente diferentes. E eu acho que a paternidade, ela dá um pouco ela muda um pouco a sua visão em relação ao futuro. Ao mesmo tempo, eu estou aqui em São Paulo, e eu não pretendo voltar, então eu acho que, assim, negócios familiares têm um sério problema. A gente pouco tem conversas difíceis. E as conversas difíceis são as que fazem o negócio prosperar. Então a gente chegar hoje, sentar os primos, sentar os tios e pais, e todo mundo conversar junto e falar, gente, o que a gente quer para os próximos 10 anos, para os próximos 20 anos, para os próximos 30 anos, e colocar isso na mesa. E tudo bem se quiser se separar, tudo bem se quiser continuar junto, tudo bem se quiser fazer uma cisão de uma parte, mas eu acho que precisa ter a conversa. O diálogo, ele não pode, né, não existir. Mas processo família, né, um casamento. Um casamento você precisa dialogar, precisa conversar, às vezes vai ter uma rusga aqui, vai ter uma rusga ali, mas realmente, para um grupo super tradicional, acho que isso é extremamente importante. E como tem sido esse movimento, pelo que eu entendi, uma boa parte da família, acredito que quase a maioria, estão no Amazonas, né, estão em Manaus, e você está aqui. Como tem sido essa conciliação das conversas? Eu acredito que você tem ido regularmente também para conseguir tocar tudo isso, mas principalmente como tem sido essa mudança de atmosfera, né? São Paulo tem uma atmosfera muito mais financeira, né, do que o Amazonas, né, que tem famílias super tradicionais, grupos super consolidados. Como tem sido essa sua visão? Qual tem sido a principal dificuldade para eles que estão lá e para você que está aqui? Eu acho que, assim, hoje a principal dificuldade são as diferentes visões. Eu acho que eu trago uma visão de diversificação, e eu acho que hoje o grupo está com uma visão de concentração. Tem certo, tem errado? Não. A diversificação, ela vai te mitigar risco, ela vai te diminuir os seus riscos. A concentração, ela vai te ajudar na parte de economia de escala e de escopo. Então é muito mais fácil você lidar com uma concessionária a mais, que você já sabe que o tempo para o carro chegar vai ser muito maior do que qualquer no Brasil, você já sabe tudo de imposto, já sabe que você vai vender aquele carro provavelmente numa venda direta para uma PJ lá, então você já sabe tudo como funciona. Então, tem certo ou errado? Não, mas a gente precisa conversar e precisa entender qual que vai ser a visão como grupo. Então,
acho que ter uma pessoa em São Paulo é um ativo para procurar novos negócios, para conversar, para estar aqui junto com vocês. Mas hoje eu vejo, eu vou uma semana para Manaus, não é uma viagem simples, uma semana por mês, né? Não é uma viagem simples, é uma viagem de 4 horas. Então, assim, se a gente contar São Paulo, a gente demora 2 horas para chegar em Guarulhos. Então, uma viagem basicamente de 6, 7 horas. Então, não é uma viagem tão simples como ir para o Rio de Janeiro. Questão de tempo, né? Tempo, temperatura, tudo. Não, e aí, naquela semana você tem que fazer tudo que você tem que fazer lá. E empresas familiares também é difícil você ter o pessoal até dá risada, né? Quando eu falo um job description, e não é o job description, mas você não tem um papel específico, você acaba entrando em vários papéis, você acaba agindo em várias frentes. Então, requer uma organização muito grande. Cara, eu acho que assim, essa é uma das grandes dificuldades. A parte geográfica, a parte dessa visão diferente, é basicamente isso. Mas hoje eu ainda sinto que eu estar em São Paulo é mais um passivo do que um ativo. O que para mim deveria ser um grande ativo, é um passivo porque eu deveria estar lá no dia a dia. Como vocês têm visto a questão da diversificação de investimentos? Você tinha comentado sobre mudança, né, de moeda. Vocês têm olhado investimentos nos Estados Unidos? É uma mentalidade que vocês têm buscado desenvolver dentro de casa? Não somente nos Estados Unidos, mas tem o mercado europeu, apesar de suas dificuldades, tem muita gente concentrada também no mercado europeu. Vocês têm olhado esses outros mercados para começar a diversificar, dolarizar patrimônio, enfim? Pouco. A gente está fazendo uma estruturação agora para começar em alguns núcleos isso. Tem núcleos que têm investimentos em imóveis fora, mas não é uma coisa do grupo, é uma coisa de alguns núcleos. Acho que eu classifico assim, a gente está passando por uma educação. E nessa parte da educação, as pessoas precisam entender qual patrimônio de fato elas têm. Uma das coisas que eu aprendi, né, nisso tudo, as pessoas geralmente quando elas olham o patrimônio líquido delas, né, elas não somam isso com o ilíquido, com a parte, não ilíquida, né, mas com a parte das cotas do grupo. Então, eu até brinco, né, se você entrar no banco de qualquer tio meu, vai estar lá conservador. Eu falei, gente, ninguém é conservador. A gente tem mais da metade do nosso patrimônio está em cota de um grupo que está em Manaus, concentrado no mercado. Não tem. Eu então sou 98% do meu patrimônio está em cota do grupo. O meu não é nem agressivo, é louco. O meu perfil é doido. Então, assim, e é importante você entender sobre investimento para você legal, a minha carteira é essa, quais são os meus objetivos, agora eu vou dolarizar aquilo. Então esse é um processo que eu venho conversando com eles, com a ajuda do nosso Family Office, que a gente faz parte também da Porto Fino. Eles têm ajudado bastante a gente a abrir um pouco a cabeça da família. Uma casa extremamente respeitada, relevante. Eu acho que assim, quando aquela história, né, que a G2 ela procura expandir e terminar a consolidação do negócio. E aí agora a gente está naquele momento de educação familiar, de olhar o patrimônio como uma coisa só, então tanto a parte financeira consolidar como mesmo, né? Consolidar. E, gente, quais são os próximos passos? Então hoje o nosso Family Office, não a Porto Fino, né, não o Multi Family Office, mas o nosso Family Office família mesmo, nosso micro Family Office, que é plugado lá na Porto Fino, a gente acaba vendo objetivos de cada núcleo. Então a gente não adaptar a mentalidade de cada um. A gente tem as empresas operacionais junto, mas a parte de investimento a gente já está fazendo conforme os objetivos de cada núcleo. Uma das coisas que a gente aprende é que sociedade de irmãos é uma coisa, sociedade de primos e tios é outra coisa. Então, assim, a gente tem que estar preparado, tem que estar conversando, tem que estar preparado, tem que ter acordo de sócios bem feitos,
que é uma das coisas que a gente está revendo agora. Isso tudo é muito importante e muito bom para ser visto enquanto está dando tudo certo. E aí vem o grande aprendizado. São os tombos também. E até falando agora, né, de estar preparado, falando sobre futuro, a questão da reforma tributária, a gente conversou rapidamente aqui sobre a questão da Zona Franca, né, de Manaus, que não pode acabar. Como vocês, quanto grupo, né, quanto família ao mesmo tempo, têm enxergado o impacto da reforma tributária na Zona Franca? Né, se é algo que tem despertado determinada preocupação entre vocês, né, e ao mesmo tempo a questão de risco Brasil, né, com tantas incertezas, agora ainda mais nesse processo vocês estão de consolidação, sucessão patrimonial, sucessão familiar, e vão entrar na corporativa também, né, de governança corporativa. Tem sido uma preocupação muito grande hoje a questão da reforma tributária, dos impactos fiscais, das mudanças e resoluções CMN também? Tem. E a reforma tributária eu acho que a gente não tem resposta, né? Eu acho que está todo mundo nesse momento, as coisas estão saindo, as coisas estão acontecendo, então está todo mundo ainda é uma incógnita, é uma interrogação. Aí de repente um mês sai um e-mail lá, uma portaria que mandam para a gente, nosso negócio patrimonial agora vai pagar muito mais imposto. E aí, será que vale a pena? Será que não vale a pena? A gente tem algumas isenções de impostos lá nos negócios operacionais. Será que isso vai continuar? Como é que vai ser o CBS? Como é que vai funcionar isso dentro da Zona Franca de Manaus? A gente vai ter que pagar um a mais. Então, assim, a gente tem um departamento fiscal lá, está toda hora olhando com isso, advogados olhando também. E as leis, elas não são assim, né? De entendimento. Não é preto no branco, a interpretação, aí você fala com o contador não, vai ser desse jeito, outro não, se não fala que não pode, pode. Então é uma situação ainda uma incógnita. Então acredito que terá que ser muito criativo também, né? A partir do momento que nós tivemos todas as resoluções muito bem consolidadas e definidas, né, realmente vai depender de um bom advogado ali, de um bom escritório para conseguir ter uma interpretação que brecha a gente sabe que sempre vai ter. Eu acho que vai ser essa oportunidade para conseguir destravar os interesses do mercado. Né, a gente teve recentemente a questão das resoluções, né, sobre crise crass, né, dos lastros, enfim. Exato. Grande mudança, mas hoje você já tem visto outras interpretações também para a gente conseguir destravar esse mercado, que com certeza acaba fomentando muito mais as duas classes de ativos, né, do que estava fomentando anteriormente. Só que você fecha um pouco mais esse bolsão, né? A questão de fundos exclusivos, a tributação de dividendo também, que é uma coisa que é complicada para a gente que tem empresas operacionais. É tudo a ver, né? Vamos... Tá, essas questões ainda vão dar algumas surpresas para a gente aí no... Mas sempre tem essa forma de você reestruturar a parte de TCMD também, a gente pensando em sucessão patrimonial. São Paulo deve entrar na faixa logo mais, o Amazonas também, sendo que hoje a gente tem um ITCMD lá de 2%, é o menor do Brasil. As mudanças das alíquotas, né? Então, lá hoje a gente tem um ITCMD que é o menor do Brasil. Então, e aí, faz doação, não faz? Como que você convence essa pessoa a fazer uma doação, se for à vontade dela? Então aí você tem que explicar toda a parte de doação, com usufruto. E aí, assim, eu achava que na minha vida eu não queria ser nem engenheiro nem advogado. Aí hoje eu já li tanto contrato, tanto acordo, tanta coisa que eu já sei bastante sobre direito nessa área. Virou no final das contas. Eu acho que engenheiro ainda não, mas advogado eu já estou um estagiário. Mas vocês estão com bastantes projetos imobiliários também em Manaus, né? Agora olhando um pouco mais de residencial, vocês têm corporativo também, então acredito que o engenheiro está ali um pouco também no seu DNA, né? Não sei lá, não queria não. Mas essa parte de doação, ela é complicada, e aí, enfim, são umas curiosidades, né, que você vai aprendendo quando você vai conversando sobre o direito, né? A gente tem acordo de casamento, então, como toda estruturação de uma governança, você faz o acordo de casamento. E aí é casar com separação total de bens. Legal. Mas você esquece que a pessoa, o seu cônjuge, é seu herdeiro. Então aí todo aquilo, aí você tem que fazer um testamento, explicar isso. Aí as pessoas tomam um susto, porque falam assim,
Por que a pessoa... eu casei com separação total de bens e se eu falecer, ela vai herdar. Não, ela vai herdar metade, porque ela é sua herdeira. Assim, se você não tiver filho. Então, quer dizer, se você tiver, né, no caso. Então, são coisas que você vai aprendendo... Na prática. Na prática. E agora, para a gente poder encerrar também, uma história maravilhosa, realmente muito enriquecedora, né? Ainda mais para ele tem muitas famílias passando por esse mesmo processo. É um processo complexo, é um processo que exige muito tempo, muito detalhamento, né, para conseguir entender as entranhas, não só da Constituição, das regulações, mas principalmente trabalhar com casamento, né, com diferentes comportamentos, porque família e grupos empresariais familiares é isso, né, são vários casamentos ao mesmo tempo. Se a gente pudesse falar sobre alguma aposta no futuro, o que você acreditaria sobre a perenidade dos negócios de vocês? Se você fosse falar, vai ser transição energética o que vai transformar de repente o negócio de vocês, ou vai ser acreditar no digital, o que você escolheria? Olha, hoje eu não sei. Sendo bem transparente, eu não sei. A gente está bem nesse momento de definir, de conversar, mas falando para outras empresas familiares, eu acho que a coisa mais importante que você precisa ter é transparência. As pessoas nem fazem por maldade, mas às vezes elas acham que aquelas informações... Quando a informação está na sua cabeça, você acha que está todo mundo sabendo aquilo. Tem um nome para isso que é a maldição do conhecimento. Então você fala com o outro como se o outro soubesse daquilo, mas não sabe. E quando você está tratando de família, a minha família ainda são 8 sócios, então uma coisa muito pequena. E o que às vezes dificulta, porque às vezes você fala assim, não, precisamos criar um conselho, precisamos ter uma ata, precisamos ter algumas coisas burocráticas. Não, mas tá todo mundo aqui, cabe numa mesa, vamos resolver aqui. E não é bem assim. E a gente precisa ter muita transparência. Eu vejo que um dos grandes problemas de empresas familiares, eu que estou envolvido com outras empresas familiares, é que quando você não tem uma transparência, quando a pessoa não sabe o que está acontecendo, ela acaba criando fantasmas na cabeça e aquilo é prejudicial para as relações. Eu escutei até um podcast lá do Comitê de Empresas Familiares lá do INSPER, que a moça fala assim, um herdeiro, não lembro exatamente a frase dela, mas era assim, um herdeiro sem saber das coisas é muito perigoso. Então, assim, se eu pudesse dar uma palavra final assim, para todo mundo, envolvam todas as gerações, não às vezes no processo de decisão, mas envolvam nas discussões. Façam que essas pessoas amem aqueles negócios, porque ninguém vai cuidar daquilo que não ama. Então, às vezes, a geração anterior, ela segura muito aquele poder, e aí não envolve as próximas gerações no processo de tomada de decisão, tudo. E aí aquilo, a outra geração entra naquele momento, poxa, mas você não gosta do negócio, não está envolvido. Não está envolvido porque não teve um processo de envolvimento. Então, transparência, envolvimento, colocar esse processo de discussão e decisão na mão de todo mundo. Lógico que assim, o voto sempre vai ser dos majoritários, mas é muito importante ter esse tipo de transparência. Então, mais do que ver o negócio para qual ramo que a gente vai, ou o que o nosso negócio vai evoluir, dentro de casa, eu enxergo dentro de casa. A gente fazendo essa lição dentro de casa, com transparência, com conversa entre todo mundo, a gente consegue decidir para onde que a gente quer ir. Pedro, muito obrigado pela sua participação, história inspiradora, grande oportunidade de poder ouvir um pouco mais, né? A gente que já se conhece, mas poder entrar mais no detalhe, ainda mais para os nossos espectadores, né? Ter a oportunidade de ouvir um grupo extremamente tradicional, respeitado, né, do norte do país, né? Conhecido, a família Braga, extremamente conhecida no Brasil, realmente é uma grande oportunidade. Então, mais uma vez, muito obrigado por ter aceitado o meu convite, por estar aqui com a gente. E para você que está nos assistindo, não esqueça de dar o seu curtir, de deixar o seu comentário, acessar o nosso site também, www.sixcapital.com.br, e te vejo nos próximos episódios. Muito obrigado.